Bom, essa é a minha primeira aula de política para tópicos para o Enem e eu vou falar um pouco agora no início da divisão das ciências sociais nas três principais áreas, que é antropologia, sociologia e política. A gente não vai desenvolver as outras matérias, a gente vai começar por política, né, que é o enfoque do nosso trabalho. E eu queria começar pela etimologia da palavra, polis políticos, que é relativa ao governo da cidade-estado grega, que se refere a discussões públicas, debates sobre temas, relação entre cidadãos. E eu queria deixar exemplificado o caso de um debate, por exemplo, que é no momento em que há o embate entre duas pessoas que divergem e que estão argumentando para alcançar o êxito no debate. Isso é a persuasão, e isso é uma ferramenta da política. Para te conquistar o êxito no debate, tu está afirmando o teu poder sobre o outro adversário, entendeu? Então, é bem característico da política se utilizar da persuasão. Quem é um bom vendedor, por exemplo, tem uma vantagem se quer entrar para a política, porque vender o teu produto é o primeiro passo para te poder ter capacidade de se desenvolver nesse meio. E eu queria explicar que a ideia de poder está presente em todas as relações humanas. A ideia de poder ela está presente inclusive na família. O pai e a mãe que mandam o filho ficar em casa e que não pode sair com os amigos por algum motivo, por alguma razão, ele está exercendo o poder de pai sobre a criança. E a criança tem que se sujeitar à vontade do pai. E é isso que caracteriza o poder, essa sujeição de uma vontade de uma pessoa à vontade de outra por algum motivo, entendeu? Isso é poder. Não é influência. Influência, a gente influenciar uma pessoa, a gente pode convencer ela, persuadir ela de um determinado posicionamento. Mas a gente não está exercendo poder, autoridade sobre a pessoa. A gente tem que, para exercer autoridade, a gente tem que ter algo com que a gente possa utilizar para não convencer, para impor que aquela pessoa faça aquilo que a gente quer. Essa é a diferença entre influência e poder. E o que fazer frente ao poder? Obedecer, negociar, enfrentar? Pois eu acho que a tua reação tem que ser muito bem calculada, porque num contexto, por exemplo, de um país que tem que se sujeitar a uma política externa de um outro país, que é uma política mais imperialista, mais de dominação, como por exemplo o Irã. Nessa última empreitada que aconteceu, o Irã recebeu um ataque dos Estados Unidos, direto por ordem do Trump. E aconteceu que o Irã não teve reação a primeiro momento porque se sujeitou àquela situação de imposição, de demonstração de força. Ele pode ter dado uma reviravolta depois, ele pode ter atacado aquele avião, ter matado várias pessoas, mas a primeiro momento ele se sujeitou a essa situação de opressão. E até agora, que eu saiba, o Irã não fez muita coisa. Então, a ideia de sujeição está presente na política internacional e está sujeita nas relações políticas entre as pessoas aqui na família e em todos os contextos, entendeu? Então, a gente, quando tem uma relação de poder com uma pessoa, a gente tem três opções: ou obedecer, ou negociar, ou enfrentar. E quando a gente enfrenta, a gente tem que ter peito, tem que ter condições de peitar a adversidade, senão a gente melhor é negociar ou até mesmo obedecer. E isso é presente em tudo na vida. Tudo na vida tu vai encontrar essa relação de poder. E eu já dizia o Max Weber, é uma frase bem interessante dele: poder é a capacidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de impor sua vontade a outras. Perfeito. Segundo isso é bem claro. E mais pra frente a gente vai dar uma olhada no Max Weber para a gente analisar as ideias dele sobre Estado, sobre dominação carismática, tradicional, todos esses conceitos que a gente aprende em política, mas que eu quero deixar para depois, porque agora é uma aula bem introdutória. E aí, quem exerce o poder? Por exemplo, como eu já citei, as famílias tradicionais que exercem poder sobre seus filhos, que controlam a vida dos filhos, que impõem limites, e essa autoridade é uma relação de poder.
Mas a gente vai mais além agora. Na sociedade temos diversas autoridades que exercem poder. Mas em nome de quem? Quem sustenta a legitimidade do poder do policial, do juiz, do delegado? A resposta é o Estado. O Estado, essa entidade maior, ela conduz a sociedade num rumo. E essa autoridade, dessas autoridades públicas, como juiz, delegado e policial, elas só têm autoridade porque elas representam o Estado. E o Estado representa quem? Num Estado democrático, como a gente supõe que se vive, o povo. Mas, no momento em que existe uma autoridade que representa o Estado, a gente, como parte da sociedade, tem que se submeter, porque a gente está submetido às leis. A nossa sociedade é regida por leis. E a gente está submetido a essas leis. Então a gente automaticamente tem que submeter a autoridade dessas figuras. E aí, o Estado é a estrutura que sustenta a sociedade como a conhecemos. Cabe aqui fazer uma diferença entre Estado e governo. Quando falamos em governo, nos referimos à pessoa ou grupo de pessoas que são responsáveis por tomar decisões políticas em nome de algo ou alguém. Nas democracias, em nome do povo. Em um governo absolutista e patrimonialista, o governante tem um poder justificado em si mesmo. É o caso do governo absolutista, pois no governo absolutista, o rei absoluto, ele governa a política, a economia, ele cria as leis, ele determina tudo. Então, e ele é patrimonialista. O que é ser patrimonialista? É como se o Estado fosse um pertence dele. É como se ele fosse o dono do Estado. Se lembra daquela frase clássica do Luís XIV? O Estado sou eu. É o auge do patrimonialismo e do absolutismo. Então fica bem nítido isso, a diferença do Estado atual do Estado antigo, o Estado moderno, que era o Estado do antigo regime. Então, a gente tem que ter essa noção de que o governo ele é transitório e o Estado é permanente. O que significa isso? Significa que o governo ele é um grupo de pessoas ou uma pessoa que conquista o poder e responde e representa o Estado que representa o povo. Mas isso é numa democracia. Num governo absoluto, como já disse, esse governo ele é representado por uma pessoa. Mas o que eu penso é o seguinte, o que eu concluí é que o governo, por ser transitório e por ser uma ferramenta de poder, ele pode ser conquistado por diversas formas. Por uma eleição numa sociedade democrática, por uma tomada de poder, por um golpe, numa sociedade instável, por trâmites, por artimanhas de grupos políticos que seriam para o poder no caso de uma revolução, como a Revolução Francesa, por exemplo, que foi feita uma revolução por parte de uma parte da sociedade, os burgueses e os girondinos e os jacobinos. Eles se uniram e fizeram uma revolução e tomaram o poder. Então tem algumas maneiras de se conquistar o poder, mas uma sociedade democrática se pressupõe que é eleição. Claro, não vou entrar aqui no mérito de que não é simplesmente um processo puramente democrático que determina tudo, porque se tu for ver, uma eleição ela é determinada por vários fatores, principalmente fator financeiro, para te ter condições de bancar uma eleição, não é bem assim, e às vezes por trâmites que a gente não conhece, como por exemplo a nomeação de um ministro, por exemplo. Para ele ser eleito, para ele ser colocado como ministro, uma autoridade, ele precisa da nomeação de uma outra pessoa. E isso cai numa cadeia de influências que ele deve ter naquele cenário político. Então, não é por eleição o cargo de ministro. Então, não é só por eleição que se conquista o poder e se determina autoridades, entendeu? Mas na sociedade democrática a gente está acostumado com a eleição. Aqui, ó. Nas sociedades democráticas, o poder político, como é chamado especificamente o poder exercido pelo governo, é conquistado através de eleições e outros trâmites mais complexos,
Mas nem sempre foi assim. Na história do mundo, o poder político já foi conquistado através de golpes, guerras e artimanhas de grupos com pretensão de conquista. A verdade é que ainda hoje isso acontece, mas o padrão da sociedade ocidental é que o poder político seja conquistado por via democrática. É claro, os fatores que influenciam no processo democrático são definitivos para o sucesso de um sujeito que objetive o poder, como por exemplo o fator econômico. Como eu já disse, só para revalidar o que eu disse, porque aqui está escrito de uma forma mais organizada, eu quero que tu tenha que tu tenha completa compreensão do que eu estou falando aqui. Como governar? O modo como se governa é influenciado por fatores históricos, econômicos e sociais que são afetados pelo tempo e pela cultura. Estudando história, vemos desde monarquias teocráticas até repúblicas laicas. As necessidades de uma sociedade mudam com o tempo, deixando obsoletos sistemas que foram hegemônicos por muito tempo. Foi o que aconteceu com a ordem feudal e o absolutismo. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. A sociedade evoluiu num sentido, tanto intelectualmente, quanto economicamente, politicamente. As necessidades mudaram e o contexto mudou drasticamente com as revoluções industrial, com as revoluções inglesas, com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, na verdade, foi uma expressão disso. Então, as necessidades mudaram e a ordem foi criticada ao máximo e se viu a necessidade de mudar o sistema. Não tinha como continuar com a escravidão, com o mercantilismo, com todas as características desse antigo regime do feudalismo, porque a sociedade era outra. As pessoas mudaram. Não tinha como continuar. Então, atualmente há 3 formas consolidadas de governo que a gente vai classificar: a monarquia, o presidencialismo e o parlamentarismo. De todas as formas de governo já existentes, são essas 3 que se mostraram mais sólidas, mais complexas e mais atuais no nosso cotidiano. Contudo, há possíveis variações, como por exemplo a monarquia constitucional, que é uma espécie de monarquia parlamentar. Acontece na Inglaterra, em países mais desenvolvidos ainda existe essa monarquia e ela se desenvolve com o primeiro-ministro, com toda essa questão que começou lá na Inglaterra com a Revolução Inglesa, com a Revolução Gloriosa, que se desenvolveu e acabou surgindo o Bill of Rights, toda aquela história. E aí a monarquia se construiu parlamentar. E esse ideal liberal de monarquia parlamentar irradiou para o mundo todo. E foi um dos motivos, uma das influências da Revolução Francesa. Foi vendo o exemplo inglês que a França resolveu tomar as armas e depor o presidente, o rei. Claro, de uma forma bem mais intensa, não foi uma revolução sem violência como a Revolução Gloriosa, né? Aí, há uma certa diferença entre o modelo de democracia que vivemos no Ocidente e o modo que ocorria na Grécia Antiga. A democracia representativa, como o próprio nome diz, é caracterizada pela eleição de representantes. Não temos uma ágora como em Atenas, pois tem uma população muito maior que a principal polis grega. Ou seja, nossa democracia atual ela é bem diferente da democracia grega, porque a democracia grega era feita nas ágoras, era uma população muito menor, as pessoas iam para a praça debater e argumentar e tomar decisões políticas. Existem diferenças, como por exemplo o tamanho da população, a questão de nem todo cidadão, nem todo habitante da polis grega ser cidadão, porque tinha que ser filho de mãe e pai ateniense e possuir certa quantidade de bens. Isso tem várias teorias que falam sobre isso, inclusive a gente vai ver daqui a pouco do Aristóteles que falava sobre isso. Então, a gente tem várias diferenças. A democracia que a gente vive no Ocidente hoje, a democracia representativa, enquanto a democracia que existia na Grécia era uma democracia de assembleia. Esse é o nome, se não me engano. A gente vai passar para a segunda parte da aula, que é a questão do pensamento grego. E a gente vai falar sobre alguns pensadores que começaram a pensar a política naquele tempo. Começar por Platão e Aristóteles. O Platão desenvolveu uma ideia que era o governo dos filósofos. E para a gente entender o Platão, a gente tem que ter em mente alguns conceitos.
para começar a entender do que se trata. Para o pensador, o homem era composto de corpo e alma. A alma era subdividida segundo suas características: racional, emotiva e apetitiva, reprodução e sobrevivência. Ele tinha uma ideia de que a paideia, processo educacional, variava dos 7 aos 30 anos. A filosofia de Platão é permeada por um conceito-chave que é a oposição entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Para Platão, os filósofos seriam os mais aptos a governar devido a terem maior acesso ao mundo das ideias. É que o Platão desenvolveu uma ideia de que existia o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias era só alcançado por pessoas que viessem a desenvolver o intelecto e buscavam nesse mundo das ideias a forma mais pura de uma ideia. Por exemplo, eu tenho uma cadeira. A cadeira que existe no mundo real, sensível, ela é assim. Mas no mundo das ideias, ela tem um padrão que ele é... Ela é um padrão... Não é que é um padrão. A cadeira, tem como forma pura dela um ideal de cadeira. Entende? Então a gente valoriza muito nesse pensamento platônico o aspecto ideal, abstrato de um objeto, ou de um governo, ou de uma ideia, entende? A gente trabalha muito com abstração. Para Platão, os filósofos seriam os mais aptos a governar devido a terem maior acesso ao mundo das ideias. Ainda haveria os guardiões e os produtores. E como nos parece claro, a hierarquia era definida pelo conhecimento. O objetivo da polis deveria atingir sumo bem, a justiça, e assim se tornaria bem ordenada. Então a hierarquia existia uma casta que governava, na ideia do Platão, a nação. A nação não tinha ideia de nação, mas a comunidade política. E é isso. E conforme ela for atingindo o sumo bem, que é a justiça, ela estaria ordenada, bem ordenada. E a ordem é fundamental numa sociedade, como ideia de comunidade política. Essa noção de ordem permeia todas as civilizações desde o início da sociedade, do mundo. E Aristóteles. Para Aristóteles, o homem que poderia participar da vida política seria comum, mas com prerrogativa de possuir posses que proporcionassem um ócio que ele utilizaria para estudar e se aprimorar intelectualmente. A polis seria o ambiente perfeito para aprimorar qualidades e potencializar virtudes, e o bem comum seria reconhecido pelo homem como reflexo do bem a si mesmo. Há uma passagem que se é dito que o homem que não vive em comunidade ou é um deus ou uma fera, tamanha a importância da noção de coletividade no contexto do pensador. Mas especialmente o modelo de polis é exaltado na obra política de Aristóteles, a ponto de considerar inferior quem não vive em uma. Ou seja, o homem teria nascido para viver em polis. E a polis desenvolve as habilidades dele, faz com que ele se aproxime do aprimoramento máximo intelectual e de habilidade de convencimento e de habilidade social. Então a polis foi feita para o homem. O homem foi a razão do homem, criou a polis, e na polis se aprimora todas as habilidades do cidadão. Essa lógica é feita para o cidadão, porque quem não é cidadão não tem direito a participar da polis. Então, só para finalizar, vamos dar uma acelerada. O Aristóteles criou uma ideia de 3 governos, 3 modos de governo que tem com as suas respectivas modelos degenerativos. Um governo composto por monarquia, e a degeneração era a tirania. Para poucos, a aristocracia, e a degeneração, oligarquia. Por muitos, a democracia, degeneração, demagogia. Então, só terminando, o conceito do zoon politikon, animal racional que vive em polis, logos produz polis, a razão produz a polis, comunidade justa proporciona a vida e bons sentimentos, sentimento de pertencimento. Leis produzidas na polis possibilitam o bem comum e o desenvolvimento das potencialidades cidadãs, como a gente já falou, o nascer para a polis do homem que se desenvolve e participa da polis e se transforma num homem pleno.
E algumas observações. Os gregos podem ser educados, só podem ser educados... Desculpa. Voltando, desculpa. Os gregos podem ser educados para participar da polis. Somente os gregos. Os não gregos, eles não eram encorajados a participar da polis. Eles eram... existia uma certa xenofobia na antiga Grécia e um preconceito com pessoas de fora. Mas é isso. E isso quer dizer que o cidadão é diferente do habitante. O cidadão pode ser estrangeiro, o habitante pode ser estrangeiro, mas o cidadão sempre tem que ser parte integrante da sociedade ateniense ou grega, e tem que ser um cara que nasceu naquela comunidade. Na Grécia, tem que ser grego, senão não é cidadão. Basicamente era isso. Eu dei uma gaguejada, mas é a minha primeira aula, eu estou pegando na prática ainda. E eu vou postar mais aulas sobre política, os tópicos de política, e eu estou gostando muito desse projeto, que a gente vai começar agora a fazer um cursinho para vestibular popular a partir da ONG Amigos Solidários aqui em Porto Alegre. E eu deixo o convite, se tu gostou da minha aula, fica à vontade para curtir e para buscar mais informações, se foi útil. E eu sei que eu tenho que melhorar bastante, mas eu estou tentando fazer um trabalho direito para ajudar as pessoas, porque eu acho que a gente tem que fazer algo pelo próximo. E como cristão, eu penso assim, e eu estou utilizando a ferramenta que eu mais tenho à disposição, que é a ONG que eu milito, que eu participo desde 2013. Mas enfim, fiquem atentos aos próximos vídeos e eu estou grato por tudo. Valeu, um abraço.